Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Pílulas de Gestão de hoje. E hoje nós vamos estar passando para vocês um requisito legal muito importante que tem sido alvo de inspeção do Ministério do Trabalho e que alguns laboratórios clientes nossos, inclusive, têm sofrido multa por não ter implementado ainda este requisito, que é o Plano de Prevenção de Acidentes com Pérfuro-Cortantes. Como essa é uma lei ainda de 2008, algumas das regionais do Ministério do Trabalho, elas inclusive não estão dando uma segunda chance aos laboratórios, e por eles não estarem cumprindo essa regulamentação, inclusive eles já têm aplicado multas, e multas pesadas, assim, a nível de 5 a 7 mil reais, em função do tamanho do laboratório. Então é muito importante que vocês que ainda não tenham estabelecido e implementado o plano de prevenção de acidentes com pérfuro-cortantes, que vocês então o façam o mais breve possível, porque o Ministério do Trabalho realmente está inspecionando os laboratórios e está multando alguns laboratórios. Bom, o que é esse plano? Esse plano é um plano onde o laboratório tem que implementar uma análise, né, um estudo do uso dos seus materiais pérfuro-cortantes, bem como, além de ter o plano de prevenção, também tem que ter a questão de análises periódicas e sistemáticas em relação à prevenção de riscos de acidentes com esses materiais. Então, além da questão da exposição dos agentes biológicos, né, toda a questão de pérfuro-cortantes a nível de laboratório como um todo. Então, este é um plano que deve ser estabelecido, deve estar documentado, tá? Deve ter um documento, e inclusive esse documento ele tem que estar protocolado no Ministério do Trabalho e Emprego. Então, além de ter o plano, né, de fazer as reuniões sistemáticas, de ter uma equipe multidisciplinar, esse plano ele tem que estar, de fato, homologado no escritório regional do Ministério do Trabalho, de onde o seu laboratório esteja sediado. A questão dos pérfuro-cortantes, uma das coisas que o Ministério do Trabalho tem solicitado nas suas visitas, né, é a questão dos dispositivos de segurança das agulhas, né, na parte de coleta. Então, um requisito que a gente sabe que é um requisito novo, a questão das agulhas com proteção, mas tem sido cobrado em função de que essa lei de 2008, ela já previa o uso das agulhas, então, com proteção. Então, tem sido cobrado dos laboratórios, obviamente, aqueles que têm um plano e não usam ainda as agulhas com proteção, o Ministério tem dado até 30 dias para que seja adquirido agulhas com proteção, e aqueles que não têm o plano e também não têm as agulhas com proteção, então já estão sendo multados diretamente por não estarem cumprindo a legislação. Então é muito importante que nós temos que ter essas agulhas, né, esses dispositivos com segurança, que é uma das coisas que tem sido bastante cobrado. E obviamente não basta ter só os dispositivos com trava de segurança ou com segurança, também é preciso apresentar que os funcionários, que os coletadores foram treinados, né, para o uso desses dispositivos. Então é preciso também ter um registro de treinamento, que além de ter o dispositivo, o pessoal está qualificado para usar os dispositivos com segurança. Então esses são os principais objetivos do plano, que eu já disse, é um documento formal que tem que ser apresentado e homologado no Ministério do Trabalho. Para a formalização desse plano, é preciso formar uma comissão multidisciplinar, essa comissão que vai fazer as análises periódicas, né, vai ter um cronograma de ações periódicos. Aí eu aconselho no mínimo de 6 em 6 meses a equipe se reunir e fazer essas análises. E essa equipe, então, ela tem que ter um representante legal do empregador ou o próprio empregador, o representante do SESMIT, né, ou o pessoal que trata do nosso PPRA e PCMSO, então o médico do trabalho ou o representante legal, que é quem assina os nossos documentos em relação às NRs, né, de PPRA e PCMSO. Tem que ter o vice-presidente da CIPA, e no caso da maioria dos laboratórios que são pequenos, né, que não tem CIPA, então aquele representante designado, que é obrigatório, né,
Os laboratórios que ainda não têm mais de 20 funcionários, eles não precisam ter CIPA, mas legalmente eles precisam ter um funcionário designado, qualificado, que faça o curso de CIPA. Então, esse funcionário também tem que fazer parte dessa comissão disciplinar, desse comitê que vai fazer as análises periódicas de risco de perfluorocortantes. Também tem que ter nessa comissão disciplinar o responsável pela elaboração do plano de gerenciamento de resíduos, né, o PGRSS. Então, quem é o técnico responsável? Esse técnico também tem que participar da comissão. Um representante da central de materiais e esterilização, então, um representante da área de limpeza e higienização. O representante do setor de compras, né, que é quem adquire os materiais perfluorocortantes, então ele precisa fazer parte da comissão, e um representante do setor de padronização de material, então aqui mais especificamente, né, bioquímico, que define, decide quais materiais devem ser comprados. Então essa é a equipe multidisciplinar que deve se reunir periodicamente, como eu já falei para vocês, tem que ter um cronograma de ação, no qual um dos principais objetivos, né, dos objetivos dessa comissão é, primeiro, analisar sistematicamente as questões do PPRA e PCMSO em relação à questão dos perfluorocortantes. Também é fundamental e é requisito, né, que haja a identificação dos riscos, todos os riscos de acidente de trabalho com os materiais perfluorocortantes, e que haja a implementação de procedimentos, né, de como essa comissão deve proceder no caso de haver um acidente, para a investigação do acidente e também para a investigação de situações potenciais de risco de acidente com materiais perfluorocortantes. Então, esses são alguns dos objetivos da comissão, que periodicamente deve se reunir, obviamente, fazer uma ata, né, um registro da ata dessa comissão e o que foi estudado durante esse processo. Essa comissão também ela tem como objetivo, ela tem que estabelecer um plano, né, de capacitação dos trabalhadores sobre as medidas continuadas de prevenção de acidentes com perfluorocortantes. E aqui, como eu já falei para vocês, todos os coletadores eles devem estar previamente treinados e com registro de treinamento em relação ao uso de dispositivos de proteção nas agulhas, né? Essa capacitação, esse registro, né, ele deve ser formalizado com data, horário, carga horária, o conteúdo ministrado, o nome e a formação de quem capacitou, do instrutor, né, e o nome de todos os trabalhadores que foram qualificados, né, que tiveram essa capacitação. Então tem que haver esse alinhamento, tem que ter esses registros, isso tem que ser sistêmico, né? E tem que estar então contido dentro do plano. Né? E esse plano ele deve ser avaliado periodicamente, então no mínimo uma vez por ano. O plano tem que ser reavaliado se houverem mudanças de processos ou mudanças de riscos, né? Esse plano, então, ele deve ser realinhado, revisado e, de novo, homologado junto ao Ministério do Trabalho. Então, é muito importante que vocês tenham conhecimento desse requisito legal. Ele tem gerado multas, ele tem gerado dor de cabeça para os laboratórios que ainda não se adequaram. Então, é importante que vocês busquem essa adequação, que vocês leiam a legislação, né, essa resolução do Ministério do Trabalho, porque, como eu já falei para vocês, isso tem gerado, em função do laboratório não ter o seu plano, em algumas regionais do Ministério do Trabalho, já tem gerado multa diretamente por ser uma legislação de 2008. Então, espero que essa nossa pílula de hoje tenha sido importante para vocês, aqueles que ainda não tinham conhecimento, que tenham tido conhecimento e que busquem, né, a adequação junto a essa legislação, e qualquer necessidade que vocês tiverem, qualquer necessidade de ajuda, por favor, eu estou à disposição de vocês, através do nosso e-mail, através do WhatsApp ou através do telefone. Então, um grande abraço para vocês, que vocês tenham sucesso aí no plano de gerenciamento de vocês, né, no plano de gestão de risco de perfluorocortantes, e espero nos vermos na semana que vem em mais uma pílula de gestão. Um grande abraço e até semana que vem.